A gente fez os testes de perfil comportamental e deu ali, né, que o teu, no caso, era um perfil muito mais dominante e o meu muito mais influenciador. Em fevereiro comprei passagem, parcelado no cartão de crédito, trai pra China. Nunca tinha ido para a China, já montamos ali a primeira missão empresarial levando 2 empresários. Como eu disse, o limite do conhecimento é o limite do meu crescimento. Quanto menos eu achar que eu sei, mais eu vou ter que estudar, mais eu vou estar preparado para crescer depois. Começamos agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente fala de empreendedorismo, negócio, carreira. A gente às vezes também fala de comércio exterior. E hoje nós vamos falar de um tema, poxa vida, super especial, que é falar sobre sociedade, e para esse evento eu convidei o meu sócio, Gabriel Spor, para estar aqui junto com a gente. E Gabriel é meu sócio em todas as verticais de negócios do Grupo 3S Corp. A gente trabalha juntos aí há mais de 15 anos. Então, para mim é um prazerzaço estar aqui dividindo essa bancada nova, nessa estrutura nova. O que tu achou dessa estrutura aí, Gabriel? Achei diferente, a outra era mais imponente, né? Ficamos mais próximos, pelo menos, né? Só coisa para não derrubar as coisas, por favor, porque... Hoje não. Muito obrigado, contente de ter a oportunidade de conversar de novo. E ia ficar chateado se não fosse eu, né, o convidado. Sou o primeiro sócio, mas não sou o único, né, dos negócios que a gente tem em conjunto. Um assunto bastante relevante, interessante e deveras difícil, que é um relacionamento de longo prazo. É isso aí. E a gente trabalha juntos já, então, há 15 anos, né? A gente começou trabalhando juntos, um pouco mais do que isso. Um pouco mais já, né? Vai fazer 13 de sociedade, então um pouco mais. É isso aí. E a gente veio trabalhando em conjunto, trabalhávamos em empresa juntos. Eu me lembro super bem daquele convite para tomarmos um café no meio da tarde, lá num dia específico, e a gente falar um pouco sobre algumas oportunidades que poderíamos ter, enfim, de um projeto em conjunto, né? Me lembro super bem daquele dia, aguardo com muito carinho, porque foi transformador, porque veio uma série de outras coisas, problemas já na primeira tomada de decisão, muito imaturos que éramos, né? E pensando coisas completamente diferentes do que viria a ser, mas certamente forjou a nossa trajetória e fez uma coisa completamente diferente, muito mais bonita, provavelmente, do que nós poderíamos imaginar, né? Ah, com certeza. Fatídico dia na padaria, né? Esses tempos fui lá, agora a gente não mora mais na cidade, eu lembrei da mesa, na posição que a gente estava sentado, e foi muito gostoso realmente rascunhar o que seria a 3S num papel, com as bolinhas, que existe até hoje o desenho lá, guardado, né? E com certeza, se não fosse as primeiras dores de barrigas, que nunca mais pararam de acontecer, né? Não dá só uma vez, todos os desafios, a gente não tinha chegado talvez aonde estamos e aonde vamos chegar ainda. É isso aí. A gente fez, para quem está nos acompanhando, a gente fez um desenho um dia, colocando uma holding no centro e colocando diversas empresas satélites, né, dentro da estrutura. E nós não tínhamos absolutamente nada, era um desenho, sei lá, criado, um sonho, e foi estabelecido assim, com as estruturas, todas elas. E anos depois tu recapitulou, tu buscou esse documento, né, que é enfim... Um A4 antigo, e isso a gente colocou, né, num vídeo específico da nossa trajetória também. Né? Quer moldurar ele, né? Porque ficou bonito e realmente tinha ali as verticais do que poderiam ser as empresas e ou os serviços. Via de regra, quase todos, tirando um ou outro que ainda não saiu do papel, que pode sair no futuro, a gente veio fazendo, né, ao longo desses praticamente 13 anos, nessa construção que a gente vem incorporando outros negócios para formar o ecossistema que é a 3S Corp hoje. Isso aí. Então esse foi um pouco, muito sinteticamente, mas eu queria que tu compartilhasse um pouco mais. Tu é um cara de boa memória, eu quero que tu conte aqui alguns casos para eu poder compartilhar também, a gente fazer um bate-bola aí. Como é que foi o início da trajetória? A trajetória um tanto quanto difícil, né? Nós começamos muito pequenos, né? Uma sociedade de, obviamente, 2 pessoas, de execução de 2 pessoas, de comercial de 2 pessoas, de operação, de financeira, tudo eram 2 pessoas. Então, a cada momento do dia, saía de uma cadeira para sentar na outra para executar outra atividade. Então, e aí começou, já trabalhávamos juntos, então isso já tinha uma facilidade, porque a gente já sabia mais ou menos como era a outra pessoa, no caso você, como a gente se portava, como a gente se relacionava, mas não tinha colocado a prova, porque uma relação de sociedade é igual para igual, nossa relação é 50-50,
E normalmente quando tu vai morar junto, né, vamos para vias de fato, tu vai ver como é que vai ser. E realmente aí, obviamente, a gente teve diversas dores de barriga, não necessariamente entre nós, mas que se colocaram por situações de não ter caixa, de não ter cliente, de não ter operação, de não ter estrutura, de não ter sistema, e tinha que fazer tudo. E quem faz o que, em qual momento, a gente foi assentando as melancias com a carroça andando, literalmente, ou trocando pneu com o carro funcionando. Então, como qualquer jargão popular, serve ou todos ao mesmo tempo, porque realmente a gente não tinha definições claras do que era a responsabilidade de cada um. Por vezes, X dias da semana eu saía para o comercial e tu ficava no operacional. E outros dias nós invertimos. E às vezes os dois faziam a mesma coisa, porque não era claramente definido o que cada um faria, embora cada um tinha um pouco mais de conhecimento numa área ou numa outra, principalmente no financeiro tu te envolvia muito menos, na operação que tu estava muito mais habituado, eu me envolvia menos, mas no comercial nenhum dos dois tinha experiência nenhuma. Então a gente ia, e quem tinha um pouco mais de facilidade em algum cliente, continuava a sequência, e no final do dia a gente trocava as experiências, as tentativas e erros que a gente tinha para fazer o que depois virou spin selling, rapport e as terminologias todas novas que a gente veio estudar num futuro, né? O que nós fazíamos na prática, né? Mas era muito brainstorming, tentativa e erro, então muito MVP de como abordar a reunião e tentar trazer o sucesso daquela visita ou pelo menos perspectivas possíveis, né? Começamos unicamente fazendo o que nós éramos até então, serviços de comissário, despacho aduaneiro e já um serviço de outsourcing, correligados quando fechava a parte do agenciamento, frete de cargas, na época ainda terceirizado. Então fazíamos muito pouco, mas era dentro da nossa zona de conforto, o serviço que nós tínhamos, que era da onde a gente tinha nascido, o nosso conhecimento base para seguir o que depois se transformou na 3S. Beleza, vou pegar isso aqui para a gente já trocar um pouco. Na prática, nós íamos fazer o trabalho comercial, não tinha lista, não tinha cliente. Tinha a lista de importadores e exportadores. Tinha uma lista de importadores, claro, a antiga lista de MDIC, mas nós não tínhamos uma lista qualificada, que nós já tínhamos, eu digo, pensado em termos de funil de vendas, fluxo de processo, nada, não tinha metodologia zero. Até porque nós escolhemos começar nos clientes que nós não tínhamos nenhum conhecimento de onde nós tínhamos saído, né? Perfeito, porque nós fomos de Novo Hamburgo e nós fomos buscar clientes lá em Caxias do Sul. Ok, para quem não sabe, Novo Hamburgo é Vale dos Sinos, é uma outra região lá no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul é Serra Gaúcha. Uma hora e meia, 120 quilômetros de distância. Isso aí. Então, assim, polo industrial, né? Como é que funcionava, né? O Gabriel ia fazer a visita comercial, passava o dia todo lá, com o seu BlackBerry, inclusive, na época. Aí ele voltava para o escritório, eu montava as DIs. Às vezes, se era uma DI um pouco mais simples, ele registrava sozinho, assim, né? Óbvio, né? Agora, se fosse uma DI mais complexa, para ele tinha zero oportunidade de erro. Então, nós tínhamos... Aí tu conferia a DI e aí ansioso por poder trocar, como tinha sido o dia, né? Então, e aí, como é que foram as visitas comerciais lá? Sim. Cara, consegui uma oportunidade para fazer estimativa de custos. Não sei o quê. Aí no dia seguinte era eu que tinha que ir para Caxias do Sul, sem prévio agendamento, sem metodologia, mesmíssima coisa. Tu montava as DIs, eu voltava para o escritório, contava do dia, conferia as DIs. Então, assim, o trabalho era... Isso foi mais de ano, assim, né? Muito mais. Para ter o nosso primeiro profissional, levou quanto tempo? Um ano e 3 meses. A gente contratou a primeira profissional, a Isabel, e depois disso, logo na sequência, a segunda. E aí começou a, vamos dizer assim, engrenar um pouquinho mais, mas levou 1 ano e 4 meses para a gente ter o primeiro profissional. Aí já onde é a atual sede, a matriz ainda, na primeira sala que nós tínhamos no prédio, que hoje é toda da 3S. E aí não era todo mundo, assim, mesas jogadas, espalhadas, sem padronização nenhuma, Sim. cabeamento zero, tudo Wi-Fi. Muito simples, Realmente muito simples, nem os buracos dos ar-condicionados de parede existiam ainda, só tapados com uma madeirinha, então uma situação bem mais precária. Ninguém nos visitava, né? É justo. Mas sabe o que eu quero falar? Eu quero falar um pouco sobre essa estrutura que sempre permeou a nossa relação de sociedade. Tu ia para Caxias do Sul, voltava com 1, 2 oportunidades, galgada do absoluto zero, e a gente tinha que compor ali a parte operacional, fazíamos também, era comercial, operacional, como tu bem disseste. Mas eu quero extrair o seguinte, eu voltava para casa, e aí eu tinha que ir no dia seguinte fazer o trabalho comercial, sabendo que tu tinha conquistado 2 oportunidades no dia anterior. Sim, Ou seja, era um desafio e uma competição absurda.
Eu preciso trazer, no mínimo, 2 oportunidades para empatar com o Gabriel no dia anterior. Então isso sempre foi assim, né? A gente sempre teve uma relação muito positiva, saudável, mas de competição. No sentido de, pô, se o cara sabe fazer isso aqui, se ele entende desse negócio, eu não vou ficar para trás. Porque se tu tem uma reunião com um contador... Segue até hoje, né? Segue até hoje, lógico. Segue nas disputas todas que nós temos aí. No tênis. No beach tênis. No tênis. Nos dois? É que no beach tênis tu tá embaixo, né? Estou me dedicando mais ao tênis agora. Mas essa competição, ela sempre foi muito positiva justamente nisso. Vai ter tu veio da parte de contabilidade no início da tua formação, e aí tu vai ter uma reunião com um contador. Ele vai falar de aspectos fiscais e tributários específicos da trading, por exemplo. Caramba, na primeira reunião eu me via mal nesse negócio, eu vou ter que estudar para que na segunda reunião eu esteja minimamente preparado para poder discutir e me posicionar ali, porque do contrário eu não vou entrar numa zona de conforto pensando, beleza, isso aqui é com o Gabriel, eu não vou olhar para isso, eu quero entender do contexto. Sabe que como a gente desenhou a holding que não existia nome, o nome veio surgir em 2014, então 3 anos depois que a gente começou os negócios. Né? A 3S surgiu 3 anos depois como nome. Ali, como a gente já tinha a ideia ou a visão de ter todas essas coisas que existem hoje, alguns foram formatados 2 anos para trás, então 11 anos depois que a gente começou. Né? O limite do nosso conhecimento era o limite do nosso crescimento. Então, obviamente, eu tive um pouco mais de experiência em outras áreas, até porque eu vim da contabilidade, que depois casando com a trade fez todo sentido, tu não teve. Eu não tinha nada de conhecimento de exportação, que tu teve essa oportunidade de aprender. Então, a competição era muito saudável, mas nos obrigava a estudar o quanto mais que o outro. Isso. Porque realmente, se pingava uma oportunidade, eu estou com um problema, eu vim falar de IMPA, o cara está falando na expo, eu preciso saber. Eu preciso estudar. E o outsourcing era uma coisa muito desconhecida, mas a gente logo buscou um conhecimento, entendemos como funcionava, fomos para a China, para ter condições de vender aquilo ali. E assim a gente foi fazendo um por um, imersão, dedicação e competição. Porque se tu treinava X horas, eu tinha que treinar no mínimo X horas mais para mim ganhar de você. Isso aí. E, no final das contas, ninguém ganhava. Nós dois ganhávamos juntos, mas... É a famosa frase, né? Mas assim, não era uma competição de quem ganha, quem tem mais sucesso. Não, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Mas sempre foi muito claro, porque o propósito era o negócio crescer. Então, se um ou outro trazia, então tanto que no final as contas que são atendidas por mim são corporativas, a gente não mede se é de mim ou tua. Isso. E depois ainda, quase todas que eram minhas ou tuas, a gente dividiu o atendimento. Então, coisas que começaram comigo, tu continua atendendo e vice-versa. Então, até hoje, né? E a gente dividiu esses relacionamentos todos. Perfeito. Embora o relacionamento não se transfira, né? Mas a gente dividiu eles porque tem pontos de vista diferentes. E aí, reforçando essa questão da competição, porque o objetivo é justamente tentar extrair insights para quem está pensando em estruturar a empresa e olhando para a sociedade, talvez a gente consiga trazer algumas dicas, algumas sugestões aqui. Que é bem importante. Era uma competição saudável, onde um não corneteava o outro. Se era corneta, era bem claro que era uma corneta, porque se vira uma competição onde eu tento estar sempre ganhando e te jogar isso, aí vira destrutivo. Não acontecia, porque primeiro de tudo, o nosso alinhamento só virou sociedade porque eu sabia como tu era, mas principalmente que os nossos valores eram compartilhados e alinhados. Sim. Sem isso não teria sucesso para estar aqui até hoje. Se não tem esse alinhamento maior de valor, porque quando der um problema, que vai dar problema, e vai dar várias vezes problemas diversos, até os mesmos, os valores norteiam a resolução deles. Se eu tenho valores díspares, isso com certeza não vai ter um bom desfecho. Ou ali pode romper a sociedade, ou simplesmente pode continuar sem uma boa relação entre os sócios. Isso aí. Então a gente sempre teve a questão do ego, da vaidade, contido no limite positivo, talvez, disso, né? Não sei como bem tênue, estruturar. Né? A linha é muito tênue, lógico. Mas isso sempre foi muito bem organizado entre nós e as falas, as correções quando eram necessários. Isso a gente sempre teve super bem controlado. Mesmo que levasse 1, 2 dias para isso se organizar. Sim. E não foram muitas, né? Dentro desse episódio de mais de 10 anos, não foram muitos os momentos. Mas quando a gente pensa em competição, muitas vezes a gente leva para esse outro ambiente, né? Do ego, da vaidade. A gente sempre teve isso muito controlado. Todo mundo tem. Sim. Somos vaidosos, lógico, no sentido também profissional, evidente. Mas sempre com isso muito bem controlado, né? Equilibrado, eu diria. Então, esse é um ponto. Por isso que eu acho que quando começou, talvez poderia criar um caminho de ter um outro, porque daqui a pouco a gente começou a dividir as atividades. Então, daqui a pouco eu não tinha mais tração comercial, ou você...
cara, vai ficar uma competição desigual, porque a gente não está mais partilhando, porque a empresa foi crescendo e algum teve que cuidar de uma parte mais específica. Então, a gente juntou o que era principalmente aspectos de atendimento ao cliente para não ter mais competição. Isso. E não aparecer mais aonde a relação, a conta, o faturamento e resolver por ali. Sim. E aí entramos na questão do, quando a gente vai estabelecer... Até porque nós nunca ganhamos comissão, né? É verdade. Porque isso poderia ser um fator importante para dar um problema. Sim, então... Mas eu queria que tu comentasse sobre perfil complementar, que a gente foi descobrir isso muito tempo depois, porque muitas das coisas a gente montou em empresa com 24 e 25 anos respectivamente, né? Eu sou mais novo, né? Sim. E aí a gente foi entender desse perfil complementar, tempos depois a gente fez um trabalho, etc. Mas a importância disso, né? Encontrar alguém que seja esse perfil complementar mesmo nas capacidades, enfim, nas suas características. Né? A gente fez sem valor, sem negociar com os valores, como tu falou. Então os valores eles precisam ser os mesmos, precisamos comungar dos mesmos valores, né? Andar na mesma linha, mas perfis complementares fazem a diferença. Então somos pessoas diferentes, complementares. Foi em 2014 também, foi no mesmo ano que a gente criou a holding, que a gente fez o primeiro coach de acompanhamento profissional, separados, com casamento no final, né, do objetivo comum, mas com atuações e ideias separadas. Naquela época já estava mais dividido, o que eu cuidaria, o que você cuidaria, mas ainda assim fazíamos os dois papéis comerciais. E a gente fez os testes de perfil comportamental e deu ali, né, que o teu, no caso, era um perfil muito mais dominante e o meu muito mais influenciador. Embora o meu influenciador tinha como segunda característica dominante e o teu o inverso, o segundo era influenciador. E depois a gente fez de novo alguns outros testes ao longo do período, com outras análises, que também sempre deu perfil complementares. Então, eles se complementam em prol do crescimento do negócio. Então, mesmo que tu tenha um perfil muito mais dominante, tu nunca deixou de ouvir a minha opinião e vice-versa. E eu também nunca tentei te influenciar ao ponto de mudar a tua opinião. A melhor ideia pro negócio sempre foi a vencedora. Lembrando dos elementos valores. Isso. Então sempre foi. Quem ganhou, não importa. Quem ganhou foi o negócio. Se o negócio ganhou, ambos ganhamos. Não tem nesse aspecto a gente sempre foi despido de ego, que não tinha qual é a melhor ideia, se eu errei tentando uma coisa, cara, foi em prol de tentar. A tentativa faz parte, o erro vai acontecer, se quem der acertássemos. Sim, e feliz de errar rápido para poder corrigir rápido, né? Às vezes a gente demora para descobrir o erro. E isso é talvez o que veio com a maturidade de entender quando dizer não mais vezes que sabe que já se vai dar o erro depois. Porque realmente eram muito novos, né? 24, 25. Olhando para trás hoje, comparando as pessoas que tem na empresa hoje, realmente a gente era muito novo. E talvez esse foi um ponto bem interessante, porque a gente não tinha noção que a gente era tão novo para dar a cara a tapa e principalmente numa região do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, que é muito bairrista, muito fechada, e foi muito positivo e muito saudável, porque a gente teve muito sucesso, porque a gente estava entregando alguma coisa de muito valor e continuamos até hoje. Eles nos receberam muito bem e nos ensinaram muito, porque viram que realmente a gente tinha uma coisa para agregar, a gente tinha muito valor, tinha muito propósito na solução e na convicção, e eles nos abraçaram muito bem em cima disso. É isso aí. Agora está me fazendo refletir, porque um dia, Gabriel, tu conseguiu abertura com um cliente novo. Para depois a gente falar de China também, e o ímpeto de fazer e a coisa do inconformismo. Mas aí, tu conquistou aquele cliente específico e aí tu quis me apresentar para aquele cliente, né? Eu fui. E ele me perguntou, tu é o sócio do Gabriel? Aí eu disse, sim, sou o sócio do Gabriel. Não, eu minto. Eu disse, sim, trabalhamos juntos. Sim, trabalhamos juntos. Aí ele, não, eu te perguntei se tu é sócio do Gabriel. Tu sabe o poder da sociedade? Tu sabe quão relevante é uma sociedade? Sabe como vocês vão ter que disputar situações, vão ter esse entendimento? E aí ele deu uma aula ali para mim, porque na prática eu tinha uma mentoria, porque na prática eu tinha até um certo sócio, não era muito bem profissionalizado aquela estrutura, pelo menos não na minha cabeça ainda, tão bem. Sim. Foi 2, 3 meses da abertura da companhia, assim, da empresa na época. Então isso, eu comecei a dar valor para esse negócio, para dar peso realmente, né, no nível de maturidade que não se tinha na época. Então, isso que tu traz, cara, das ideias. Uma ideia combinada com outra ideia, surge uma terceira, ou mesmo existe uma disputa ali,
eventualmente um vence, mas depois virem um negócio incorporado que muitas vezes a gente nem sabe quem é que deu a ideia, se isso veio de mim, se veio de ti, justamente por conta de ser despido dessa vaidade de dizer, pô, isso aqui é um projeto meu, isso aqui foi coisa minha, ou isso aqui eu disse que não daria certo, porque por isso que a gente falhou nesse negócio, né? Isso aqui não, depois de uma tomada de decisão, a tomada de decisão ela é conjunta e ponto final. Pro bem e pro mal. Sabe que esse ponto é engraçado, o cliente, em específico, é cliente até hoje, né, da casa, amigo particular, aí, uma relação se tornando de amizade e de sentir falta realmente quando a gente não, porque agora morando distante fica um pouco mais difícil. Na semana passada tive a oportunidade de estar com ele por 2 dias, foi bacana. Depois que tinha um pouquinho de estrutura, né, um pouquinho de gente para atender o telefone quando tocava, porque no início era um ou outro fazendo visita, nós começávamos a sair junto em algumas reuniões. E a gente brincava, quando nós saímos juntos era sucesso. Sempre voltava com oportunidade, não quer dizer fechamento, mas o fechamento dependia de ter oportunidades. Por quê? Porque os dois, com perfil complementar, enxergavam pontos, e é o nosso famoso jogral até hoje, né? Um atrapalha o outro, e na verdade eu atrapalho mais, mas tudo bem. Mas buscando realmente trazer uma solução e criar uma oportunidade, não só para nós, mas também para o nosso cliente. Porque a gente nunca entendeu ele só como cliente, mas sim, a gente sempre quis se posicionar como parceiro. O que eu posso estar fazendo para agregar valor e tirar compromissos e responsabilidade que convém para mim. E hoje, cada vez mais o negócio tem se tornado muito mais enxuto e precisam de parceiros que façam muito mais suas obrigações e que entreguem, obviamente, muito mais. E a gente brincava sobre isso, realmente a sociedade tinha um peso e quando nós saímos juntos, que a gente podia ter esse momento de conexão, de estrada, de altos e baixos, pneu furado, tudo que acontecia nos momentos, mas era muito bacana, porque depois a gente entrava focado no que tinha que fazer, depois a gente tinha um momento, legal, ou não foi legal, precisamos corrigir aqui, e era instantâneo essa correção, essa relação, e faz falta, né? Porque hoje já cresceu tanto e que a gente acaba fazendo muito menos isso. Muito menos, é verdade. Mas, de novo, eu quero teletransportar lá para o início, quando a gente começou, e eu queria falar sobre planejamento estratégico. Porque eu entendo que, muitas vezes, quem está querendo construir alguma coisa fica muito apegado ao planejamento estratégico e pouco à execução. E aí eu vejo cases, como o nosso e como outros, que tinha um pseudo planejamento estratégico, alguma coisa estruturada, foi para a execução, começou a ver no dia a dia quais eram os pontos e foi montar o planejamento estratégico tempos depois, como a gente fez, 2 anos depois. Foi bem depois. Foi bem depois, muito bem. 2018 que a gente fez o primeiro. 2018? Sim, que foi para fazer o triênio em 21. Foi o primeiro. É mesmo? Caramba. 19 em 21. Era o triênio e cresceram 3 vezes o tamanho de 18 até 21. Foi a primeira vez. Que a gente se reuniu lá na praia e fez aquele negócio ou não? Não, aquele foi antes, foi 2 anos antes. Mas bom. Mesmo assim, era mais o realmente formatado, bonito, elaborado, com mais pessoas, foi 2018. Aí tudo bem. Não, mas eu digo mas no início mesmo, lá em 2011, a gente não fez planejamento estratégico e a gente começou. Nós desenhamos o norte, que nós queríamos fazer, o que queríamos entregar, e achávamos que dava para fazer tudo de uma vez, não dava, mas enfim, sabíamos aonde nós tínhamos que começar, que era fazendo o que nós já conhecíamos, né? Para depois poder expandir para os outros. Então, sabia que primeiro tinha que gerar o resultado para nos pagar e pagar a estrutura para depois ter mais resultado e, obviamente, manter as nossas entradas no menor nível possível para poder financiar as outras departamentos e áreas que a gente queria construir. Então, realmente, nós fomos nos pagar muito depois. Porque a ideia era, pelo menos, a gente conseguir sobreviver e depois ampliando o serviço para entregar cada vez mais valor, porque tudo surgiu da ideia de que se eu quero vender mais um serviço, só que esse serviço depende de outras áreas, como fornecedores, na época era uma dificuldade de achar, eu preciso ter esse braço para entregar. Então, se para mim ter o prospecção de fornecedor, eu preciso viajar, então eu preciso gastar. Então, obviamente, de novo, eu fico para depois, eu preciso investir na pesquisa, no desenvolvimento, ir até a China, entender e tal. E aí tem um aspecto talvez que seja complementar no início da sociedade. Como a gente não fez, porque talvez a gente não tenha feito um planejamento tão completo, porque nós não precisávamos talvez de uma área contábil financeira, porque um de nós sabíamos. Operacional nós sabíamos. Comercial, não adiantava terceirizar naquela época, não existia terceirização de comercial. Isso. Então nós tínhamos que fazer. Então, minimamente, nós abraçávamos todas as áreas que eram base e a que nós não sabíamos foi a que nós colocamos à prova, que era o comercial.
Então talvez por isso a gente não tenha formalizado tudo, não tinha feito uma SWOT, e talvez tivesse feito a SWOT e não tinha começado, né? Porque realmente as adversidades eram muito maiores. Mas se tinha um norte muito claro do que se queria fazer e que resultados poderia ter. E para ter esse resultado, quanto teria que fazer, nos colocando sempre para depois. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a ida para a China, como é que foi essa primeira experiência de ida para a China. Engraçado é que fui eu, não foi tu, né? Justo. Por que foi engraçado? Porque tu falava melhor inglês, né? Tu E aí, fez intercâmbio. E aí tu foi para a China em abril do ano, a gente montou a estrutura, Dezembro. Abrimos o CNPJ dia 7 de dezembro de 2011. Fevereiro comprei passagem, no ano seguinte, parcelado no cartão de crédito, para ir para a China. Nunca tinha ido para a China, já montamos ali a primeira missão empresarial levando 2 empresários. 2 empresários, exatamente. Que confiaram na gente 2 meses depois da abertura da empresa sem nós termos experiência. Graças a Deus a gente era muito bom em persuasão, então. Mas sim, foi mais ou menos isso. Sabíamos que fazíamos a parte do desembaraço e a parte de agenciamento terceirizado. Então nós tínhamos uma boa relação, já que nos deu um bom suporte com um grande player no mercado, porque na época a gente não era a gente próprio. Queríamos entregar isso. Arrumamos um parceiro na China que podia nos dar esse norte. Mas eu preciso ir lá, não posso terceirizar. Eu quero vender isso, a gente precisa saber. Não dá para os dois, não tinha dinheiro para os dois. Não tinha, vai os dois, quem vai atender o que nós já tínhamos no escritório? Mesmo sendo pouco, existia. Sim. Então, beleza. Cara, não tinha WhatsApp, não tinha na época, né? Então, não lembro como é que a gente falava. Era Skype, a gente ligava por Skype. Era Skype. O Skype era free, não precisava pagar, né? E aí, em janeiro, começamos visitas, buscar clientes para poder acompanhar, para poder vender esse serviço, mesmo sem saber muito bem o que nós íamos fazer, mas uma missão de acompanhamento ida na feira. E aí o Fernando deu a oportunidade para ir, e ele já tinha ido. Ele mudou a passagem para ir junto conosco. O cliente te ensinou como se movimentar na China, na feira e essas coisas. Sim, foi a primeira inspeção, a gente ficou em Dongguan, que ficava 1 hora, 2 horas, dependendo do trânsito, de Guangzhou, onde é Canton Fair. E aí, curiosamente, ele não ficou no mesmo hotel, então ele não ficou conosco, não era cliente até então, era só uma possibilidade. A gente visitou, fez algumas prospecções para ele lá, e de lá tinha outro cliente, a gente acompanhou, fez visitas, conhecemos bem a feira, mergulhamos bastante, foi bastante intenso. Uma feira muito movimentada, muito diferente do que se imaginava, porque o parâmetro era Brasil, né? Não tinha ido para nenhuma feira internacional, muito menos na China. E a língua se passou uma dificuldade, né? Porque nem todo mundo falava inglês, e quando falava, nem todo mundo falava bem. E eu também, como eu brinquei, né? Tu falava muito melhor inglês, porque teve a oportunidade de fazer intercâmbio antes, eu não tive. Então eu tinha inglês. Brasil nunca posto a prova, porque até então eu tinha viajado muito pouco para fora. E depois acabamos tendo sucesso com o Fernando, fizemos uma baita relação. Nosso cliente amigo até hoje. Fechamos mais 2 clientes durante o projeto, um que conhecemos lá na feira, que é um outro baita cliente nosso amigo Thiago, e acabamos fechando boas relações lá. Trabalhamos como sempre trabalhamos aqui, né? Trabalhamos full time, dedicado na feira, anotando tudo, pesquisando, conversando, entendendo como é que eram as perguntas para os chineses, entendendo o que era uma fábrica, o que era uma trade, o que era um atravessador, lá em loco, já tendo know-how disso. Voltava para o escritório, montava já as pré-estimativas de custo que a gente já tinha elaborado na operação via trade, via direta, fazer o comparativo de como é que chegava o preço aqui, e já ficavam um pouco no contraturno para trabalhar contigo no Brasil. Isso aí. E não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém, era só você aqui e eu lá naquela época. E como é que foi essa primeira decisão de ir para a China sem recurso, porque o recurso era diminuto, para não dizer praticamente nenhum, né? Então, era o limite do cartão de crédito, ponto final, era o que se tinha, né? Então, tomamos uma decisão, vamos fazer isso e vamos para a China e vamos ver como as coisas vão se dar. Eu acho que isso é uma questão, o ímpeto, né, de querer fazer diferente, de querer agregar, de sair da nossa eventual zona de conforto que estávamos ali, mas não buscar alguma coisa diferente, isso sempre permeou as nossas tomadas de decisão. E num dado momento, quando talvez alguma oportunidade tenha passado, e a gente fazendo uma reunião, se a gente tivesse tomado decisão, o que a gente poderia fazer? Uma vez eu voltei de Santa Catarina, a gente conversou, eu te perguntei, cara, o que tu entende que a gente está deixando de passar de oportunidades? E eu acho que essa pergunta sempre ela vem, né? acabou fazendo sentido em todas as nossas trocas,
Porque a gente sempre traz isso, né? O que eu estou deixando de ver? O que tu enxerga que passou por mim aqui, que a gente não pode deixar e trazer para dentro do negócio? Acho que é um ponto interessante, né? Dá um zoom out, né? O que está passando que eu não estando tão no in, que eu estou tão imerso e não estou vendo. Então, foi. Mas voltando ao início, cara, a gente não pensou muito. Foi uma decisão, cara, precisamos ir para fazer isso, que está no nosso norte de entregar lá na frente. Então, vamos para a China. Como vamos? Vamos como? Passagem, parcelada, hotel, negociamos já daqui, o menor custo possível, por isso também ficamos mais longe. O translado via ônibus do hotel, que ele já era subsidiado. Se ficar em próprio Guangzhou, eles nem cobram, mas lá eles cobravam o deslocamento porque era mais longe. E aí era controlada a despesa de alimentação, tudo o mais controlado possível, né? Então sempre foi muito enxuto, da forma como a gente foi, sem poder esbanjar, nem tinha como, né? E tinha que trazer resultado. Como à medida que nós íamos visitar Caxias, era 100 e poucos quilômetros, calculava, né? Quantos quilômetros, quanto eu vou gastar, quantos pedágios eu tenho, quanto tem que fazer resultado. Sempre foi calculado isso, porque a gente sempre jogou isso na conta da empresa, que não existia a conta da empresa, mas era o nosso pool ali, para, beleza, cada investimento tem que ter um ROI, tem que se pagar. Se não se pagar num curto prazo, principalmente quando trata de outsourcing, uma curva muito mais longa, ele tem que se pagar em X tempo. E se eu estou vendendo sourcing, mas o cliente, a empresa já pode estar fazendo ela compra de outros, ela pode fazer o despacho conosco, pode fazer agenciamento, pode fazer operação de trade, pode fazer seguro, pode fazer um monte de coisa. E por isso que a gente foi criando outras verticais, porque se eu quero vender isso, mas eu já posso estar faturando em outras áreas. Não tem por que eu não estar fazendo se eu tenho isso dentro de casa. Então cada ação sempre foi pensar em trazer algum tipo de resultado financeiro para aquilo. Ou seja, se a gente vai fazer, sempre foi muito montado estrategicamente esse pensamento. Ou seja, vamos lá, na prática. Eu vou para Caxias do Sul, eu preciso trazer resultado. Não vou simplesmente para bater, para entregar cartão, para entregar folder que nem se tinha. Fazer marca. Ou para fazer marca. Não, eu preciso fazer negócio. E eu tenho esse compromisso. E esse compromisso é comigo e com o meu sócio. Preciso entregar resultado para a empresa. Ou seja, eu não vou simplesmente para fazer uma visita, 2 visitas. Eu vou fazer, e se eu não tiver agenda, eu vou bater na porta de cada uma das empresas. Isso sempre foi melhor que eu. Sempre consegui fazer melhor essa prospecção sem agenda. Eu buscava ter muito mais sucesso na conversão da reunião para não precisar fazer isso. Perfeito. Então era uma característica. Mas se eu não tenho, eu vou bater na porta das empresas, cara dura, para mostrar quem eu sou minimamente. E muitas vezes deixa o cartão na caixinha do correio, fala com, não tenho... Claro, porque a gente não agendava, então assim... Ou agendou e, não vou poder te atender. Isso. Mas aí, então, aquele período, vagou uma janela aqui que eu tinha programado de mais ou menos uns 30, 40 minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou bater na empresa do lado? Sim. Mas eu nem importo. Muitas vezes o cara não importava. Bom, tinha a lista do MDIC, mas vamos tentar, porque estava aqui do lado. Então, vamos ver se ele não tem... Não, e todo mundo anseia, né, por reduzir custos. Justo. E como tinha o serviço de sourcing... Claro. E aí, então, não importa ainda, mas aí que está a oportunidade de começar a estruturar, porque eu sou especialista na área. Me dá 2 minutos aqui que eu te explico como a gente pode fazer negócio junto. E aí, claro, talvez não fosse com essa capacidade, com certeza não era assim, mas... Então, e nem tinha também algum tipo de autoridade, Não tinha nem material desse serviço. Não tinha material. Não tinha. Então, mesmo diante das dificuldades todas, ok, mas vamos falar sobre falta de estrutura, nós conquistamos. Então, é possível fazer se tiver esse empenho maior, essa dedicação, coisas que são tão simples, né? Mas que hoje em dia a gente observa como sendo tão diferencial isso. O lema do ano é um pouco básico, bem feito, né? Mas a tenacidade, a resiliência, né? O não desistir porque tu não sabe aonde está o sucesso, pode estar na próxima curva. Né? Quantas curvas tu já fez, se tu ficar contando, cara, vai desistir. Então não dá, tu tem convicção. E é importante daí tu talvez trocar com o teu sócio, com outras pessoas, cara, o que eu estou fazendo assim, sem ter medo, e talvez é uma coisa que a gente pudesse ter feito mais, né? Sim. Abrir mais, porque tinha receio de copiar a ideia, de qualquer coisa. Sim. Enfim, hoje falando de copiar a ideia, mas qualquer coisa. Tinha medo de trocar informação, às vezes de até parecer bobo com o que tu estava tentando trocar, nós teríamos poupado muito tempo. Sim. E, não, esse caminho realmente, tu tem uma oportunidade, tem isso, a gente teve sucesso. Poderia ter tido mais sucesso, mais rápido. Sim. Se nós tivéssemos aberto mais conversas. Pedido mais conselhos. Exato. Mais mentores. Tivemos bons mentores, tu teve. Ter criado um pouco mais de um ambiente de networking mais amplo e mais rápido. A gente rápido. não tinha, né? A gente não era comercial, então a gente era focado operação dentro do escritório, os dois, então não tinha networking. Então a gente foi conquistando todo esse networking sozinho,
e não fazia cursos maiores ou mais caros, mas mesmo muito mais distante, porque envolvia muito investimento, Sim. sem o retorno prático, de já vislumbrando o retorno Sim. prático. Então todo mundo fazia. Então foi fazendo específicos que era consulta de classificação fiscal, como é que eu entendo disso? Porque era para o dia a dia, Isso. vai trazer um retorno para mim poder ter argumento comercial. Mas um curso de, sei lá, um mastermind da vida, hoje, não cabia no orçamento. É impossível pensar isso. Foi fazer o coach em 2014, 3 anos depois, ao primeiro, porque a gente sentiu que nós estávamos esbarrando de novo no nosso limite do nosso conhecimento. Beleza, ok. Mas é que tem muita gente que fica amarrado numa situação que eu não tenho capacidade de fazer um mastermind e, portanto, não vou compor uma estrutura porque eu não tenho todas as capacidades, as habilidades necessárias. Justo, exato. Sempre é o próximo nível. Então eu começo com o que eu tenho. Né? Num aspecto muito simples, muito simplório talvez, mas tem pouca gente que faz, com as condições que se tem. E se tiver muita gente, eu vou fazer melhor, com mais dedicação, mais força. É o Cristiano Ronaldo. Pode não ser o cara mais talentoso, mas é o mais dedicado e disciplinado que todos. Top, e Gabriel. Tem sucesso. Aí começaram a vir os primeiros profissionais, a gente começou a contratar, a gente começou a delegar. Como é que foi essa movimentação para ti em termos de abrir mão de algumas atividades, treinar profissionais, passar isso e começar a delegar e gerar uma estrutura organizacional e uma cultura dentro da companhia? Porque ela era minha e tua só. Então, sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito difícil. Pouco talvez da nossa visão, que para fazer bem feito talvez nós tínhamos que fazer. A gente teve que aprender a desaprender, ou seja, delegar e confiar na pessoa e gerenciar o que ela estava fazendo, mas não conferir exatamente tudo que ela estava fazendo. Né? Treinava, executava uma vez junto, pedia para ela executar outra acompanhada e depois tu acompanhava a cada X tempo. E até hoje é bastante difícil, né? Porque tu tem muito anseio de estar sempre produzindo para te sentir capaz de estar executando as coisas, de botar a mão na massa, de não faço hoje mais acompanhar ali, não vou conferir um registro de DI, talvez não faça uma estimativa, mas já fizemos isso trocentas de milhares de vezes. Então é sempre um aspecto delicado, mas à medida que a gente foi contratando, a gente teve que aprender a fazer isso. E aí fomos delegando, talvez onde a gente tinha mais conhecimento, né, que era na função de importação, analista, porque era muito fácil depois pegar por uma rápida conferência onde poderia ter erros. Sim. Né, então a gente foi fazendo gradativamente, aos poucos, e talvez aí seja um ponto que demoramos, né, porque como era tudo muito enxuto, né, e não estou dizendo nem da primeira, da segunda, dos primeiros profissionais como um todo, a gente não buscava o que nos cabia na nossa condição. Então, muitas vezes eram pessoas que estavam começando a sua carreira e a gente estava treinando. Só para a gente estar treinando, a gente está deixando de fazer outras coisas, que era, no caso, a gente está focado em comercial, prospecção, networking ou a expansão do negócio. Sim. Esse sempre foi uma veia muito importante para nós, né? Abrir novos caminhos. Mas a gente errou, talvez aqui. A gente deveria ter contratado logo de início, trazido alguém para assumir escritório, assumir a operação, que dominasse, que fosse dar realmente o background que nós precisávamos para escalar mais rápido a expansão. Então, esse ponto, que eu acho que talvez o ponto que nós demoramos para entender. Né? Demoramos muito. Acho que a gente Quanto tempo? Acho que a gente entendeu mês de 2020 isso. Que a gente entendeu que nós precisávamos passar mais e muito mais o que nós fazíamos em todas as áreas para expandir muito mais. Que daí foi onde a gente realmente deu uma expansão muito grande. Nós já estávamos mudando o modelo de convenção de vendas, né? Abrindo a cabeça e entendendo que a gente também, naquele momento, quando a gente mudou isso, começamos a participar de imersões e eventos muito maiores em outras áreas que não no Comex, e não só na gestão, mas na parte comercial, eventos em Porto Alegre, eventos em São Paulo e outras, que é isso, cara, peraí, isso está fazendo sentido. E a gente sempre fez muito benchmark, inicialmente com a concorrência, isso foi muito rápido, 2, 3 anos, ele parou, faz benchmark com o mercado. O que o banco tem de bom, que é um prestador de serviço, o que o cara de marketing, o que o Justus no marketing, o que não sei quem a empresa faz bem feito, o que a gente pode estar pensando, não exatamente no que ele está fazendo, mas na forma como ele está fazendo. Formatos que outras empresas de tecnologia aplicam, enfim, captação de clientes, tudo isso. Parte de engenharia de produção, como ela mede, como ela acompanha, como é que ela acompanha os processos, enfim, qualidade, aspectos que a gente foi agregando para nós, mas isso realmente começou depois de 2020. Então nós estamos falando de 9, praticamente no 10º ano da empresa. E isso aconteceu, como eu estava ali falando, na primeira vez que a gente fez um planejamento estratégico em 2018, no segundo semestre de 2018, para crescer, entregar os 10 anos da empresa, que foi 2021, ser 3 vezes maior que a gente entrega em 2018. E aí nós agregamos mais pessoas e trouxemos o primeiro consultor externo para ajudar nesse. De novo, o que nós não estamos vendo, né? Sair
trazer mais pessoas, enxergar o que é nossa, para não ser míope. Não tá, peraí, não é só a minha visão que está certa, nossa visão. O que a gente está deixando de passar aqui? E aí começou a vir, cara, vocês têm que estar passando isso, tem que estar passando aquilo, que vocês ainda estão fazendo, e isso vocês não precisam fazer. Tem gente que vai fazer melhor que vocês. Muito melhor, por sinal. Vocês vão poder agregar mais para a companhia em outras esferas, em outras áreas, focado na expansão, focado nessa gestão aqui, ou nesse desenvolvimento de pessoas, aonde for cabível o seu momento. De acordo com a necessidade da empresa também. Deixa eu me lembrar então das dores principais, já que tu está falando 2020, eu vou recapitular um pouco dos anos e a gente pensar nos pontos de inflexão a partir das dores, porque eu acho que a gente teve vários diversos pontos de inflexão a partir de problemas que vivemos. Então vamos lá. Nos 6 primeiros meses da empresa, nós tivemos a perda do principal cliente que nós tínhamos ali por uma questão conquistado, por uma questão que estava completamente à parte da gente, né? Troca de gestão deles lá. E aí isso fez com que a gente perdesse praticamente, sei lá, 70%, 80% da receita que nós tínhamos. Ou seja, isso já foi um ponto importante. Como é que nós vamos fazer para colocar alguém no lugar? Rapidamente. Essa foi a grande vantagem, né? Porque quando ele comunicou, a gente trata de processo de importação e o cliente era marítimo, sabia que 90 dias ia acabar. Então tu teve 90 dias para trabalhar essa ação, né? Sim, mas ainda assim para colocar alguém que tiver... Enfim, foi um processo... Nós perdemos o nosso Pareto, né? Perdemos o nosso Pareto, verdade. Então isso eu classifico. Segundo ponto, talvez, anos depois, foi a questão da perda de clientes para Santa Catarina e a nossa movimentação por conta disso para Santa Catarina. Então, no primeiro estágio, a gente perde 80% da receita, nós temos que colocar alguém no lugar. Ou seja, vamos ter que fazer um trabalho comercial extremamente consistente para colocar uma nova base de clientes no lugar. Ou seja, se a gente aprende a fazer, eu não vou parar nunca de fazer, eu não vou esperar perder um cliente com esse nível para colocar outros no lugar. E a gente estabeleceu, 5% o nosso limite percentual de comprometimento. Primeira dor de barriga. Exato, né? por isso que eu digo. A gente deixou bem claro, não vai acontecer de novo. Isso, então, mas eu não quero passar por isso de novo. Ou seja, limitador, eu vou trabalhar prospecção comercial consistentemente e insistentemente para não ter esse tipo de situação. Então isso foi um processo para mim de aprendizagem muito grande. Segundo ponto foi quando a gente começou a perder cliente, a gente começou a olhar para Santa Catarina. E viajávamos de madrugada do Rio Grande do Sul para cá, para Santa Catarina, saindo 2 horas da manhã para chegar às 8, para voltar às 7 horas, para chegar a 1 hora da manhã de novo em Novo Hamburgo. Fazíamos um bate-volta porque não tinha como ficar em hotel para pagar uma conta desnecessária. Isso já estamos falando em 2015, 16, né? Já tinha 5, 6 anos de empresa, né? Exato. 14 começamos, 15 viemos para Santa Catarina, pleiteamos o benefício, foi concretizado e agora tínhamos que colocar cliente para dentro da base. Mesmo com as dificuldades competindo com os grandes players de mercado. Sucesso não existia ainda, né? Não, tinha 0, né? 5 anos depois da empresa, nós estávamos, ainda bem dizer, dormindo no carro, né? Nas viagens para não gastar hotel, né? Ainda bem que não dormimos, né? No caso, na viagem, porque não ficava aqui, né? Então é isso aí. Foi esse aspecto. Depois a gente veio para Santa Catarina montar a base, num escritóriozinho bem pequeno, bem simples, e ainda assim competindo, né, com os grandes players, e aí sem ter estrutura física, a gente tinha já... Nunca nos colocamos como pequeno. Nunca. E também nunca mentimos. Sempre dissemos o que nós temos para entregar de um valor do tamanho que a gente é. Isso aí, justo. E aí foi o ponto. Aí a pandemia veio e trouxe... Mas antes da pandemia, antes de 2020, a gente percorreu uma série de situações que fizeram que eu classifico como pontos de inflexão. Né? Viajamos o mundo também, né? Nesse meio do caminho, né? Porque a gente falou de China, a gente foi para a Índia, foi para o Paraguai, foi para o México. Foi para vários lugares para entender movimentações a partir de demandas de clientes. Sim, de dores apresentadas aí. E aí os pontos de inflexão são as dores de barriga. Sim. Como a gente sempre fala, né? Porque dor de barriga nunca dá só uma vez, né? Tu comer uma coisa errada vai dar mais vezes. Então, a primeira é a perda do cliente. A segunda, quando a gente perdeu o cliente para cá. E talvez quando a gente estava com esse cliente, a gente começou talvez a entrar numa zona de conforto. De beleza, agora tô começando a encaminhar, eu posso tirar um pouco o pé do comercial e entrar na zona de conforto que era ficar no operacional. Sim. Perdemos, nos obrigou a sair, então não vai acontecer de novo. A segunda foi, cara, tô perdendo clientes para Santa Catarina. A gente até então não tinha operação de benefícios. Cara, tá só um pouquinho, precisamos agregar mais serviços, porque o que nós nos propusemos, a gente está deixando de avançar na escala necessária e os clientes estão indo mais rápido que nós. Nós precisamos propor isso para o mercado, vou fazer o inverso. E aí, depois daquilo, a gente não parou mais. Toda vez que a gente enxerga uma oportunidade que a gente pode agregar a partir de ouvir muitos dos clientes, né? E às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas ele sabe que ele está perdendo negócios. Por que ele está perdendo negócios? Porque o cliente está fazendo a operação nesse modelo, então a gente tem que estudar a operação que o mercado está fazendo para buscar qual solução cabe para entregar para o cliente.
E isso aconteceu ali, 15 para 16, que foi quando a gente começou a vir para cá. E aí depois a gente não tenta não sofrer mais por essa dor de barriga, de não deixar acontecer alguma coisa que a gente não tomar um movimento, porque o mercado realmente se modifica muito rapidamente. Tá bom? A gente acabou desvirtuando e eu queria retomar a questão do ambiente de cultura organizacional, vem pessoas, delega. Como fazer para ter, na tua forma de enxergar, pessoas que comunguem dos mesmos valores que a gente estabeleceu quando éramos apenas 2 pessoas e agora somos mais de 200 dentro do grupo? Difícil, né? Essa pergunta é difícil. Principalmente porque quando nós estávamos em dezembro de 19, janeiro de 20, nós começamos pé no fundo, né? 40 e poucas pessoas, né? Contratando um monte de gente no início do ano, porque sabíamos que a gente ia crescer bastante aquele ano. Estava na nossa ideia. E aí veio a pandemia e a gente teve que enxugar muito rapidamente. E aí depois da pandemia, que a gente teve uma ascensão muito rápida, a gente foi no final do ano para 670 pessoas. Então a gente saiu de 40 para 30, depois dobrou. E a gente veio nessa crescente grande até chegar em mais de 200 pessoas. E a comunicação, a cultura é o que talvez hoje nos consuma mais tempo de gestão. Então, muito menos a gestão específica, talvez, de cada negócio. Como tu tem um time muito grande, tu tem que estar o tempo todo alinhando e tá sempre entrando e saindo gente, né? Porque qualquer turnover em cima de 200 pessoas tem sempre gente entrando e saindo. À medida que está entrando gente, saindo gente, a cada mudança tem uma influência de cultura. Né? A pessoa que veio de outra cultura, a pessoa que está saindo está levando um pedaço da tua cultura e isso vai trocando. Então, como manter alinhado? Aí volta para os valores que a gente tem na empresa. Foco no cliente, valorização e crescimento. Então é uma constante. A gente tem alguns embaixadores de cultura dentro da empresa. A gente começou a criar alguns rituais importantes. Devemos fazer sempre mais, porque isso vai solidificando a cultura que é na empresa. E a gente está passando alguns anos bastante difíceis de mercado, com variações muito grandes. Do ano passado, com a questão dos portos de Santa Catarina, chuva esse ano, o dólar alto, o frete alto, enfim. São coisas que afetam o mercado e que prejudicam o crescimento, porque um dos nossos valores é compromisso e crescimento. Então, tu tem que te basar um pouco mais em outros valores. Só que nesse meio do caminho, sofre bastante. Né? Então, como cuidar das pessoas, como estar trabalhando, então tem um time de gente de gestão para nos ajudar a estar olhando mais rapidamente coisas que talvez não chegaram para nós. Então, o que está acontecendo com o Lucas que não está legal, como é que a gente pode estar ajudando ele, está com alguma coisa, e não deixar, porque um dos valores realmente é o cuidado com as pessoas, que a gente estabeleceu isso desde o início, e que a gente se preocupa bastante, e a gente se preocupa bastante, por isso que o negócio tem que continuar crescendo, porque a ideia é que as pessoas tenham a oportunidade sempre de crescer dentro da 3S. Para isso, a empresa tem que continuar crescendo. Se ela ficar estagnada, a oportunidade não vai aparecer, a pessoa vai buscar uma oportunidade fora de casa. Mas cultura, sim, perfeito. Comunicação são os desafios constantes. Sim. E aí, muitas vezes, a gente não consegue comunicar na velocidade que é necessária. Então, é um ponto que a gente também está sempre fazendo a meia-culpa de buscando como eu comunico mais rápido, mas às vezes a gente não sabe como comunicar porque a gente não tem certeza da mudança que pode ou não acarretar essa situação. Então, a gente tem que maturar um pouco antes de comunicar uma notícia boa ou ruim, independente de qual é, mas para não ter uma visão incorreta da informação circulando dentro do escritório. Boa. É isso aí. E também são vários endereços diferentes já hoje. Né? Unidades diferentes, em locais completamente diferentes, né? Então, com culturas também, com características dos profissionais que agregam, né? Dentro do nosso portfólio, dentro do nosso elenco. E aí traz consigo essas culturas, completamente diferentes, como tu dissesse. A gente aprende, né? Incorpora, melhora também. No Rio Grande do Sul é 100% gaúcho. Santa Catarina já tem diversos estados. No centro logístico tem pessoas de outros estados com uma outra cultura, com uma outra pegada. No Rio Grande do Sul, 100% dos profissionais são do Rio Grande do Sul. Era, né? Agora talvez não sejam mais, né? Mas daí tem profissional em São Paulo, tem profissional em Rondônia, então tem uma variação muito grande de culturas e formas e a gente sempre tenta buscar pessoas que estão alinhadas com os valores da companhia, porque isso facilita depois. Qual é o propósito, qual é a nossa visão, quais são os valores da companhia. Faz sentido para você, faz sentido para nós. E aí no processo seletivo também. Passa de 2 a 3 processos, de 2 a 3 entrevistas com pessoas diferentes para buscar não os aspectos de hard skills, de conhecimento, mas os outros valores, que é isso que torna difícil depois a manutenção da cultura que a gente quer dentro da companhia. Que a gente quer o que a gente tem na companhia, porque a gente quer uma coisa e a companhia tem a sua cultura, independente de se querer ou não. Né? Sim. E com esse crescimento, o que tu teve que incorporar enquanto profissional, assim, de forma de pensar diferente
daquilo que se tinha? Quais foram talvez os paradigmas que tu teve que abrir mão para que nesse crescimento acelerado que nós viemos construindo, então de 2020 para cá, teve que se desfazer daquilo para permitir que a empresa avançasse e tu avançasse na mesma velocidade que o mercado queria, que tu queria também, mas Sim. que tu precisava se desenvolver. Quais foram aí as características que tu acha que tu mudou? Quais foram as novas habilidades ou competências ou habilidades? Acho que eu tive que desfazer um pouco do ego, né? O que eu fazia no início da companhia, no meio da companhia, principalmente nas funções ali que quando a gente teve as nossas distribuições, tu focou no comercial, eu foquei no operacional / administrativo, e eu sempre tive administrativo debaixo de mim, faz 2 anos que eu não tá mais abaixo de mim. Tem alguém para fazer muito melhor. Um time de pessoas para fazer muito melhor. Então eu não me envolvo mais com isso. E é muito difícil. Sim. Então, repensar, criar maturidade, confiar, delegar e acompanhar e ser cobrado por uma coisa que antes tu entregava, é um processo, continua sendo um processo muito delicado, porque estão me cobrando uma coisa que talvez eu esteja deixando pendente na área de operações que hoje eu estou ocupando. E eu não fui, nunca estudei para operações, sou administrador com ênfase em novos negócios, em vendas, e agora estou ocupando a cadeia de operações. Então eu tive que estudar um processo que eu não dominava, domino o processo de execução da atividade, Super mas é o time que dentro das esferas de comercial, operacional e financeira, é o time que tem mais gente. Então mais da metade da empresa está embaixo ou realiza operações. Então eu tive que aprender muitas coisas e testar muita coisa, e errei muitas coisas nesse caminho, mas ao mesmo tempo que tu vai errando, tu aprende como não fazer ou como as situações reagem com aquela mudança. E tu escuta muito mais teu time. Então, muito menos talvez do que seja muito mais à vontade de interpretação minha, como o time entende que tem que estar fazendo. Porque, de novo, eles são especialistas no que estão fazendo, tem que ouvir muito mais. Nem sempre conseguimos colocar em prática na velocidade que se entende que poderia ser, porque realmente ficou muito grande. Então, as ações não são tão rápidas, a não ser as ações de pessoas, que a gente trata muito rapidamente, mas ações de mudanças operacionais, toda vez que tentamos acelerar, elas não funcionam tão bem. Então, tu tem um tempo de maturação, desenvolve o projeto, envolve as pessoas, testa num ambiente de homologação para depois voltar a rodar. Nem sempre também consegue testar muito tempo na homologação, porque como é um serviço, não há tempo para testar muito tempo. Não consigo rodar 2 linhas, uma testando e a outra funcionando, porque são as mesmas pessoas. Não tem time sobrando. Então, quando a gente respondendo, tive que aprender a estudar muito mais, ter mais paciência, ouvir muito mais e ainda assim tenho que treinar muito mais o time, os meus líderes e todo mundo entender o caminho que a gente está tomando, que a companhia está precisando, porque as mudanças ocorrem e a gente tem que estar rápido mudando. Então tem que estudar hoje gestão de pessoas, gatilhos mentais, persuasão, convencimento do time, outras coisas que necessariamente no início não faziam parte, era mais voltado para o comercial, hoje é para o comercial interno. Cara, que legal isso, porque é um processo de, eu vou chamar, não sei se está certo, tá? Mas eu vou chamar de humildade intelectual. Quanto mais resultado tu vai construindo, quanto mais resultado tu vai agregando para dentro do negócio, tu assume posições diferentes e tu tem que se posicionar na condição de contínuo aprendiz, talvez. Porque tu não era da operação, tu cumpria com outra atividade financeira, administrativa, e aí a gente abre essa cadeira, a gente coloca alguém para executar, porque tu já estava absorvendo outras atividades, para executar isso, acumulando outras atividades. Celso vem, assume essa posição, entrega, e tu tem que, de uma maneira ainda mais humilde intelectualmente, assumir uma outra posição, aprender, não atividade, mas assumindo aquela posição de diretoria operacional, a executar a liderança de um time muito grande, porque aí eu abri mão disso também e dei foco no comercial, então tu absorveu isso tudo da operação e tendo, depois de tantos anos, tantos resultados conquistados, ser humilde o suficiente para absorver isso e aprender sobre todas as estruturas de liderança de um time bastante robusto. Posso pensar dessa maneira? Pode, mas o que acontece? Antes o resultado era feito por mim e por ti. Todo ele. Agora o resultado é feito através de pessoas, várias pessoas, 200 pessoas. Então, o meu resultado só aparece se as pessoas tiverem resultado. Então, eu preciso fazer elas terem resultado, elas crescerem, se desenvolverem e entregar. Então, realmente mudou, né?
sempre tive, por serviço, sempre fui com a ideia de servir, e o resultado passado não serve para o resultado agora. Então tem que aprender muita coisa, estou estudando constantemente, além, obviamente, o que é mais fácil, podcast, livros online é muito fácil, mas você tem que ler velha prática, livro, papel, eu gosto de papel, eu gosto de ler com calma, anotar post-it, daqui a pouco começa os cabelos brancos, mas eu gosto da forma antiga. Printo, leio de novo, anoto na página, dobro uma vez, duas vezes se for mais interessante, vou relendo, vou buscando os materiais, releio o livro depois algumas vezes. Né? Gostaria de fazer mais ainda, faz falta, ter mais tempo para ler, é uma coisa que está me fazendo, estou notando, porque de novo, tu chega numa barreira de conhecimento, tem que expandir, tem que buscar mais conhecimento. Uhum. Mais e mais conhecimento. Então tem que ler outras coisas, outros materiais, troca contigo, com outros profissionais, porque tu agrega muito e tu tira dúvidas e tu encurta a tua taxa de erro. Porque tu vai errar, é fato que tu vai errar. Tem que errar na menor escala possível. Beleza. A gente fala de inovação. Quero falar de um outro negócio porque parte de Comex, tem muita coisa que está surgindo nova com o catálogo de produto, do INPE, coisas que a gente vive... CCT, mais recentemente. Que nós vivemos no nosso mundo, justo. Como é que tu está enxergando esses novos movimentos dentro do nosso mercado de comércio exterior, naquilo que diz respeito à tecnologia, a melhores práticas e a inovação estrutural? Acho que está vindo para um caminho que eu e tu já enxergamos há mais de 20 anos, talvez. Né? O papel do consultor, como a gente se trata hoje, aduaneiro, ele tem que ser consultor. Ele não tem que estar executando necessariamente as atividades de liberação. Ele vai fazer isso, mas isso não pode ser o norte. O nosso valor tem que ir além. Eu tenho que agregar consultoria para o cliente. Isso já se mostrou quando a gente entregou a carteira de serviços completa, né, fazendo todos os braços que o cliente pode ou não contratar todos, mas ele vê valor nisso. Talvez ainda não tanto quanto, mas ele precisa de todas as atividades. À medida que ele vai centralizando e a gente é competitivo em todas elas e a gente tem uma melhor gestão das entregas de todas elas, que aí vem a tecnologia para nos mostrar onde eu estou melhorando, entregando, e onde eu estou falhando e como eu entrego mais rápido, porque a gente continua falhando e os dados estão mostrando que eu preciso estar melhorando, enxugando mais esse LA, controlando melhor, e até porque realmente tem muitas mudanças, LPCO, CCT, a do INPE, o catálogo, tem coisas que estão acontecendo, muda o marítimo primeiro, depois muda o aéreo, depois o rodoviário, então vai ter muita mudança, né, de agora em diante, praticada pelo governo, a gente tem que estar ao tempo todo, mas ele vem para um entendimento que a gente tem muito tempo, vai virar consultivo, eu vou ter que agregar valor. Então o que nós fazemos hoje já há muito tempo é, que tipo de operação tu faz? Eu faço. Mas como é que a gente pode mudar? Então, clientes que faziam operação só para o despacho lá no Rio Grande do Sul começaram a ter problemas de omissão de navio, que era uma coisa muito comum. Cara, começamos a operar para Santa Catarina. Cara, que tipo de... para onde tu está vendendo? E foi uma desmistificação, porque por que tu quer saber onde eu estou vendendo? Né? Porque, sabe, tu tá invadindo um espaço do cliente. Cara, não. Para poder te entregar uma solução, porque a gente tem isso aqui esquecido do tributário, tu tem ST, tu tem uma série de default. Vamos estudar, vamos ir além. Começamos a parte de consultoria estratégica. Free. Vou montar para ti um estudo, vis-a-vis, importar direto, importar via trade, correção tributária, pensando nas tuas vendas, para te não acumular estoque de ICMS, porque tu importa no Rio Grande do Sul, tu vai estar acumulando, mesmo que tu compense depois, tu tá botando na prateleira ICMS junto. Vamos fazer. Então, a parte aduaneira, que é a última parte, isso não aconteceu, está acontecendo agora. Então eu entendo que nós vamos agregar mais valor ainda, à medida que o profissional executar um pouco menos talvez das suas atividades, vai diminuir essa responsabilidade operacional de braço, mas vai poder entender mais da operação do cliente para ser mais consultivo, se aprofundar mais ainda e agregar mais valor para ambas as partes. A gente assume mais responsabilidade de maior entendimento, menos operacional, mas eu agrego mais valor para o cliente que vai traduzir em mais negócio para ele também. Então ele vai continuar, ele vai aumentar o seu crescimento, porque ele vai talvez ter mais opções estratégicas, porque eu vou ter mais tempo para fazer isso, e ao mesmo tempo para nós também, o profissional vai se tornar cada vez mais consultivo e menos operacional. É uma tendência, vamos ver como é que vai acontecer na prática agora, mas a gente já entende que isso não é uma coisa que aconteceria. Como já aconteceu em outros verticais, aí, o próprio contador, né, já mudou, né? Ele não faz mais a mesma coisa que fazia anos atrás. Então, as contabilidades online... E ele não deixa de fazer, não deixa mas de fazer. Ele agrega outras soluções para entregar para o cliente final uma solução mais integrada. Tudo digitalizado, não precisa mais daquela acúmulo enorme de papel. E aí a gestão dos entregáveis, o acompanhamento, as estatísticas, as melhores rotas, os melhores caminhos, tecnologia, fundamental, para ter um maior controle da tua operação.
não só nossa. Então a mudança de como eu controlo melhor os KPIs e mostrar para o cliente como eu estou agregando valor para ele, do status que ele veio, né, desde percentual de canal verde ou até time de entrega do pedido até chegar, a gente começa a mostrar isso para o cliente. Não, os meus lead times totais de entrega são assim, meu índice de canal verde é assim, essas e essas demandas aqui, agora o catálogo de produto fazer isso, isso e isso, para já estar tudo controlado, versionado, para tu saber quando teve modificações, quem modificou, por qual solicitação, nós vamos mostrando isso tudo para o cliente. Genial, é isso aí. Muito bom, Gabriel. Sabe o que mais a gente vai apresentar de nova versão? Eu tenho que pegar um gancho. Sabe o que a gente vai apresentar de nova versão? Agora dentro... Eu falei bem, Larissa, agora foi legal esse insight, esse gatilho que o Gabriel me deixou para falar sobre a nova marca do Grupo 3S Corp que nós vamos lançar. Então agora em primeira mão, fala para todas as câmeras aqui que estão estabelecidas no nosso estúdio que nós vamos lançar a nova marca do Grupo 3S Corp. E a partir de agora nós teremos uma nova identidade do grupo, de todas as verticais, e comunicaremos isso de uma maneira ainda mais enfática, capilarizando isso no mercado brasileiro. Nosso rebranding, cores novas, símbolo novo, muito animado, né? Que é uma repaginação, uma troca de roupa. Yes. Os mesmos valores com uma entrega melhor. Muito bacana poder ter essa construção. Uma marca, a marca 3S fez 10 anos, né? Pô, a gente foi fez um evento. Foi 2014 que ela foi criada, né? Bom, mas então, ainda está em tempo, então. Ainda está em tempo. Tu se lembra quando é que foi que a gente... Eu me lembro da ocasião, mas... Agora eu preciso buscar ali a data exata. Boa, com certeza boa. nós temos. Mas vamos fazer isso? Faz 10 anos da marca e agora a gente está Olha, tem um compromisso agora, então nós vamos fazer um evento. Eu tenho tudo registrado. O evento pode ser um churrasquinho, né? Pode ser um churrasquinho, que eu vou fazer, né? Exato. É isso aí. Mas muito bem, então a gente vai fazer esse lançamento logo mais, todo mundo vai ficar sabendo de como vai ser esse posicionamento novo da 3S Corp. Pergunta final aqui, para nos encaminharmos, vou fazer a pergunta do milhão para ti, para finalizar, qual é a decisão mais importante que tu tomou para te trazer até onde tu estás hoje? Sei que talvez tenham sido 2 decisões importantes. A primeira de pedir a Bruna em namoro na época, porque se tornou uma família linda. A segunda é convidar para o café para a gente falar um pouco sobre negócio, mas vamos pensar na terceira decisão mais importante do tomar. Primeira, minha esposa, segunda, a minha... Não, tem... meu outro relacionamento, tá bom, vamos lá. Isso. Eu sou um cara de longos relacionamentos. Boa. Olha, que linda, profundo isso aí. Tu quer saber como eu só quero receber que tu saber como é que mantém pergunta. relacionamento tão longo, né? Essa vai ser a minha frase da minha caneca. A terceira pergunta, o que mudou, não fez chegar até aqui, eu acho que foi um pouco da humildade, né? Tive bons mentores ao longo da minha carreira, meu pai e mais boas pessoas, tu é uma delas, né? De poder trocar muito e ser muito humilde com o que se sabe e não se sabe nada. Então, realmente, como eu disse, o limite do conhecimento é o limite do meu crescimento. Quanto menos eu achar que eu sei, mais eu vou ter que estudar, mais eu vou estar preparado para crescer depois. Junto com não ter muito medo de testar. A gente não tem até hoje, né? A Larissa brinca esses dias, vocês não têm medo. A gente não tem medo de testar, vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar um monte de coisa, mas a gente vai ter a resposta, que pode ser boa ou pode ser ruim, mas se for ruim a gente sabe que não é esse caminho, então a gente vai para o outro. Então testar rápido, mas buscar conhecimento para poder testar. Só testar por testar não faz sentido. Então busca o máximo de conhecimento possível em diversas áreas para tu expandir, e isso foi legal, estar no comercial junto contigo, porque a gente se tornou especialista, entre aspas, né? Em várias áreas de clientes. Aprendemos de produção indo em clientes, aprendemos de comércio indo em clientes, aprendemos de distribuição, de serviço, de como eles gerem. A gente fez sempre muita pergunta, tu fez muito mais, na verdade, e aí trouxe compreensão. E a gente pôde colocar em prática muita coisa. E ainda buscamos conhecimento hoje, buscamos constantemente. Tu está sempre lendo, eu também estou sempre lendo, trocando, fazendo cursos, fazendo eventos, conversando com as pessoas, trocando, sendo muito humilde. Cara, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Gostei que tu botou um urímetro na tua máquina lá, automática, e tu está controlando a tua taxa de produtividade. Mas por que está vermelho? Porque vai ter isso aqui, tal e tal. E aí tu vai fazendo perguntas que, cara, faz sentido para mim. Eu poderia fazer isso aqui assim, poderia fazer assado, poderia ter esse indicador que eu não estou acompanhando. Ou posso. Sabe por que tu não põe uma pessoa para diminuir esse teu tempo? Cara, porque não compensa o custo. Então tem muito insight que a gente vai pegando ao longo de cada dia. Como é que eu coloco isso no negócio? Então a gente não sabe nada. Tá vendo? Essa é a humildade intelectual que eu me referi.
E eu acho que é um ponto que não é meu, é teu, é nosso, não sei. Sabemos muita coisa, sim, do que a gente faz. E do que a gente não faz, que a gente pode estar fazendo. Aprender, tem que discutir, tem que trazer e ouvir dos outros. A gente vai aprender muito mais a gente aprende muito mais com as pessoas, obviamente com a teoria, né? Mas na prática depois nem sempre funciona igual. Então, como funciona a prática? Como é que funciona a teoria? E a gente chega na resposta mais certa. Genial. Obrigado. Nada, eu agradeço. Eu casualmente sei o teu custo de hora, então assim tá pesado. Tá pesado. Não. Muito bem. Obrigado. Tu é um mestre, para mim é uma alegria muito grande. Eu vou usar aqui as câmeras para dizer toda a minha admiração que eu tenho. E como é bom, positivo, trocar, crescer como pessoa, como profissional, dividindo os meus dias. E como é bonito tudo isso que a gente construiu, a gente sempre fala, né? E agora, até estava falando no início, né? A gente está fazendo isso num modelo diferente, aí me perguntaram, pô, e vocês trabalham, a gente estava falando antes, né? A gente trabalha há 15 anos juntos e, pô, que legal, como é que funciona a relação? É padrinho de casamento, agora nós vamos morar no mesmo condomínio juntos, as famílias se conhecem, a gente comunga dos mesmos valores, a gente participa muito, sim, né? Eu faço vários churrascos aqui pro Gabriel e a gente tem uma vida muito legal juntos. 15 anos, né? E tu nunca fez um churrasco. Exato. Mas eu tô sempre ali comendo, alegrando a vida de todo mundo que tá em volta, porque senão então alguém tem que fazer essa parte também, né? É a diversão, né? É a diversão. Eu tô lá e tô fazendo a festa junto com todos. Então, sempre muito positivo, eu fico muito feliz de te ter aqui nessa bancada. Obrigado. A admiração é recíproca, né? A gente veio construindo essa história junto, competindo saudavelmente, né? Agora estamos nos esportes competindo junto também para criar mais um ânimo, né? E já buscando um elemento que a gente deixou muito tempo parado, que era a vida saudável, né? E a gente retomou há uns anos agora. Então é legal dividir isso contigo dia a dia, agora mais próximo, que a gente vai poder competir mais ainda, né? Boa, é isso aí. E aí sempre um instiga o outro a ser melhor. Esse é o objetivo maior, né, da competição. Mas muito bacana. Legal, obrigado. Eu acho não, certamente a gente conseguiu trazer, como eu sempre digo, e a partir de tudo isso que eu consegui, aí, de certa forma, extrair no nosso papo, a gente vai gerar insights muito interessantes e muito valiosos. A gente falou também no episódio, nós estamos no episódio número, sabemos não? A gente coloca na legenda, não sabemos o número do episódio, 20 e tantos, mas o primeiro foi contigo. Né? A gente montou juntos o primeiro. Então, Sonho Grande. O Sonho Grande, o nome do Sonho Grande, isso aí, que norteou muitas das coisas. Se esse episódio fez sentido, complementar a esse, nós trocamos uma ideia no primeiro também, então vai lá e volta no primeiro para assistir o Gabriel falando de toda a estrutura do Sonho Grande, como a gente montou a 3S também lá no passado e tal. E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.